Oi, gente! Tô aqui nesse... Peraí. E aí, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu queria bater um papo com vocês, um assunto mais pessoal, assim. Eu não costumo fazer muitas coisas pessoais aqui no YouTube ainda, mas se você me segue lá no Instagram, de vez em quando eu bato um papo com vocês, assim, de coração pra coração, da Alana Pessoa mesmo. E hoje eu quis trazer um pouquinho disso aqui pro YouTube. E esse vídeo, eu pensei no título, é algo que eu já até gravei até um podcast sobre isso. Inclusive, se você ainda não ouviu o podcast, tá lá no Spotify. Também se chama Psicologia na Prática. A gente tá aí já faz algumas semanas entre os 50 podcasts mais ouvidos do Brasil. Então, se você quiser ir lá e conferir, tem muito conteúdo bacana também. E um dos podcasts que eu gravei recentemente foi sobre quando as coisas não saem como a gente planejou. E aí eu queria bater um papo com vocês sobre isso e contar um pouquinho das coisas que têm acontecido aqui desse lado também. Porque eu falo muito sobre a questão de maturidade emocional, da gente viver uma vida mais leve. E viver uma vida mais leve requer da gente que a gente entenda que a gente não tá no controle das coisas, sabe? E que nem sempre a vida vai acontecer exatamente como a gente planejou. Eu converso com muitas mulheres que me falam assim, Alana, eu não sei como eu vim parar aqui, sei lá, eu tô com 40 anos, com 30 anos e eu não sei o que eu fiz da minha vida nessa última década. Eu acabei não conquistando as coisas que eu queria ter conquistado, eu não tô onde eu imaginei que eu estaria com a idade que eu tenho hoje, e isso gera muita frustração, isso gera muita ansiedade, muita comparação. Você já se pegou assim, olhando pro lado e falando, caramba, as pessoas até mais novas do que eu já chegaram onde eu gostaria de chegar, ou então você olhando pra trás e ver que todos os seus sonhos, as coisas que você achou que com, sei lá, com 40 anos você já teria uma família, já teria casado, você já estaria vivendo tal e tal coisa. Isso não aconteceu na sua vida. E eu tenho conversado com muitas mulheres sentindo isso e eu senti a necessidade também de vir falar pra vocês aqui. Porque às vezes a gente olha a vida das outras pessoas de fora e a gente pensa que só a gente se sente assim, né? Mas eu tenho visto que todo mundo tem alguma área da sua vida que gera algum tipo de frustração e que a pessoa pensa, cara, isso aqui não tá da forma como eu gostaria que tivesse. E uma coisa que eu tenho buscado fazer na minha própria vida é, primeiro de tudo, entender que eu não tô no controle das coisas. E, ao mesmo tempo, fazer tudo que eu posso naquilo que está no meu controle. É um paradoxo, né? Mas é um paradoxo da vida e que, pra mim, tem funcionado muito bem para que eu possa levar a minha vida de uma forma mais leve. Tem um processo bem pessoal que eu tenho passado nesses últimos anos, que é o processo de tentar engravidar. Eu já falei sobre isso algumas vezes lá no Instagram, que desde novinha, né, eu tive o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, então eu comecei a tomar a pílula bem novinha, com 14 anos, e tomei direto até os meus 24. E eu sempre tive, assim, sempre não, né, mas desde que eu me lembro por gente, eu tive um sonho de ser mãe jovem. A minha mãe foi mãe jovem também, me teve com 21 anos, embora em um contexto bem diferente, ela passou muito perrengue comigo ali pequenininha, né, graças a Deus as coisas na minha vida têm sido mais fáceis no sentido de que ela conseguiu me proporcionar uma realidade diferente, né? Então, mesmo engravidando nova, como eu gostaria de engravidar, eu não teria que passar por tudo que ela passou, porque ela ainda estava na faculdade, ela passou muito perrengue, mas a parte legal que me inspirava também em ser mãe jovem é justamente a questão da gente ter uma idade próxima, de quanto a gente consegue conversar e ter uma amizade muito legal. E ela sempre me falava, assim, que ser mãe na juventude, né, você tem energia e tudo mais. E eu sempre quis isso, e eu acabei casando bem nova também, vocês já devem saber, ou não, né? Não sei se vocês sabem, mas eu casei bem nova, com 18 anos. E eu pensava que eu queria ser mãe ali por volta dos meus 24 anos. Quando eu terminasse a minha faculdade, eu terminei a minha faculdade, eu tava com 23 para 24 anos. Então, quando terminou minha faculdade, eu decidi parar de tomar a pílula e começar a tentar engravidar. Isso aí já faz uns 2 anos, né? Eu tô com 26.
Eu acho que faz mais ou menos isso, exatamente. E aí, o que acontece, gente? Eu pensava que ia ser rápido, né? Porque muitas coisas da minha vida aconteceram rápido. Então, eu casei rápido, eu consegui me formar rápido, eu tive um sucesso profissional que eu nunca imaginava na minha idade, de uma forma rápida. E eu acho que eu tava meio mal acostumada com a vida, sabe? Das coisas que eu queria acontecerem de forma muito rápida. E aí, aconteceu que, quando eu parei de tomar a pílula, eu simplesmente não ovulava. Meu corpo não reagiu, eu não tinha menstruação, eu não tinha ciclos menstruais e, consequentemente, não tinha ovulação também. Fiquei assim por um ano inteiro, sem menstruar durante um ano inteiro. E foi um período de muita incerteza, de não entender exatamente o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo as pessoas diziam, né, que até um ano sem engravidar é normal, só que não é normal ficar um ano sem ter ciclos, né? E aí eu fui tentando buscar tratamento daqui e dali, passei bastante dificuldade com a minha saúde, tive muita acne quando parei de tomar a pílula e passei por questões de saúde mesmo, assim, de emagreci muito, porque aí eu tinha que tomar algumas medicações que eram para tentar me ajudar com a SOP, enfim, cada mulher tem um quadro de SOP diferente, as que tem, né? Então tem mulheres que são mais gordinhas e que daí tem questão com a glicemia e tudo mais, tem mulheres que são mais magras, tem mulheres que não ovulam, outras que ovulam, então tem muitos quadros, eu tô falando aqui do meu caso, nem vou entrar, não é sobre SOP esse vídeo, tá? Mas eu tô falando aqui sobre quando as coisas não saem como a gente planejava. Então as coisas não saíram completamente do meu controle ali, e não tinha nada que eu pudesse fazer pra fazer meu corpo funcionar, além de tudo que eu já tava fazendo. Então foi um momento da minha vida que eu comecei a ter que encarar a vida acontecendo fora do meu controle completamente e ao mesmo tempo tentar manter a sanidade no meio disso, não ficar reclamando o tempo inteiro, não entrar numa depressão, não ficar tendo ali crise de ansiedade por conta disso. Eu realmente foi um processo de muita reflexão, de amadurecimento nesse ano inteiro ali. Isso aconteceu entre junho de 2019 e junho de 2020, onde eu fui aprendendo a viver um dia de cada vez, sabe? Na verdade, estou até hoje. E depois desse período, eu acabei voltando à pílula, porque eu não estava conseguindo lidar com os sintomas, estava muito difícil sem a pílula anticoncepcional. Voltei um tempo, ainda querendo ser mãe, mas falei, vou dar um tempo. Eu estava trabalhando muito ano passado, né, em plena pandemia ali. A minha empresa tinha começado em março do ano passado, então tinha muita coisa acontecendo. E eu não estava com cabeça naquele momento para ir adiante num tratamento que provavelmente eu ia ter que fazer, pelo que a médica já tinha falado, né? E aí, no início desse ano, eu decidi que eu ia embarcar nesse tratamento para engravidar, para tentar ver por que eu não ovulava, tentar ovular de uma forma, mesmo com a ajuda de medicação. E aí eu embarquei nesse processo, né, que tá rolando. Então é um processo de mês a mês, lidar com frustrações, lidar com os altos e baixos dos hormônios, aquele processo de dar injeção na barriga, de fazer um monte de coisa, que a gente chama de uma indução de ovulação com o coito programado. Né? Mas eu posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem saber mais exatamente sobre esse processo. Mas o que eu quero dizer aqui, gente, é que quando as coisas não saem como a gente planeja, a gente tem a oportunidade de ou se tornar amargurado com a vida e, sabe, uma pessoa rancorosa e de ficar vendo tudo com lentes negativas e de achar que a vida é injusta, que o mundo tá contra a gente, que tudo é mais fácil para os outros e sempre mais difícil com a gente. A gente tem a oportunidade de se tornar esse tipo de pessoa, ou a gente pode olhar para essas dificuldades não de uma forma assim, eu queria passar por isso, que bom que estou passando por isso. Não é romantizar dessa forma, mas é olhar e falar, cara, é isso que eu tenho para passar? Eu preciso primeiro aceitar que isso está acontecendo e entender que coisas difíceis acontecem com todo mundo. Eu não sou mais especial do que ninguém por isso. A gente fala, mas por que comigo, Deus? E aí esses dias eu tava me perguntando, mas por que não comigo? As coisas difíceis acontecem com todo mundo. Tem pessoas que têm doenças, que passam por doenças, por morte, que perdem pessoas. Gente, o mundo tá cheio de coisas difíceis acontecendo o tempo inteiro. E se a gente não criar uma resiliência interna pra lidar com a vida, a gente vai viver morrendo de medo de tudo o tempo inteiro e nunca vai querer fazer nada de novo e nunca vai querer tentar nada, porque a gente vai ficar amedrontado
com as possibilidades das coisas darem errado ou não saírem como a gente queria. Então, o que eu quero te dizer aqui, se você tá hoje assistindo esse vídeo, eu acho que não é por acaso. Talvez você tá passando por alguma questão na sua vida que você tá tendendo a ir pra esse lugar de ficar revoltada, de ficar amargurada. E eu quero te dizer que bem-vinda à vida. Essa é uma oportunidade para você amadurecer, essa é uma oportunidade para você evoluir. Eu não tô dizendo aqui que você precisa ser grata por estar passando por isso. Eu sempre falo nas minhas orações para Deus, Deus, eu não queria passar por isso, eu queria conseguir engravidar facilmente e ter logo meus filhos, mas eu sei que não tá no meu controle e eu confio que as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer e eu espero que seja o mais rápido possível. Então eu não fui hipócrita, mas as minhas orações, ao mesmo tempo que eu peço aquilo que eu quero, eu aceito aquilo que eu tenho pra hoje e faço o meu melhor com isso. Então, o que eu quero te dizer hoje é que talvez você não está no lugar onde você gostaria, talvez as coisas não estão saindo como você gostaria, mas é sua responsabilidade a forma como você lida com isso e quem você vai se tornar nesse processo. E eu espero de verdade que você se permita se tornar alguém melhor nesse processo e, quem sabe, usar essa história que você está passando hoje para ajudar outras pessoas, assim como eu estou usando a minha história para te ajudar. Então, essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer aqui hoje e espero muito em breve poder contar para vocês aqui uma novidade, poder compartilhar com vocês essa alegria. Eu sei que vai acontecer muito em breve, tá bom? Então, é isso. Se você curtiu esse conteúdo, curtiu essa mensagem, se fez sentido para você, por favor, me conta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Um beijo e até a próxima!